Olá, vamos para a nossa segunda aula de filosofia do terceiro ano do ensino médio. Então, antes de começar essa aula, que vai ser a nossa primeira aula propriamente, a anterior foi uma reintrodução à filosofia para todo mundo ter um chão comum. Só queria lembrar vocês um pouquinho do que a gente viu ano passado. Nós falamos sobre os primeiros filósofos pré-socráticos, Tales, Andro, Anaximenes. Falamos sobre os atomistas, falamos sobre Platão, falamos sobre Aristóteles. E aí nós falamos sobre a lógica, mais precisamente, e foi uma parte bem complicada, acredito que para todos nós. Mas esse ano nós tivemos apenas um pequeno momento para falar sobre política, onde na sala eu pedi para que vocês listassem pontos positivos e negativos da política, para a gente discutir um pouquinho dessa parte cotidiana nossa, antes de entrar propriamente na filosofia política. Hoje nós vamos para essa segunda parte, do que é a filosofia política, analisar isso, entender isso de um panorama histórico. Vamos começar então pelo começo da coisa. Uma aula de introdução à filosofia política. Primeiro, o que é a política? Quando a gente fala de política, a gente está falando de pessoas sendo eleitas, eleições, etc. Tudo isso é política hoje em dia. Mas na origem, política é tudo a ver com os grupos sociais que interagem com a polis. Ou seja, quando nós estamos lidando com uma polis, nós estamos fazendo política. O que é uma polis para começo de conversa? Vocês devem ter visto esse conceito quando estavam lá no primeiro ano do ensino médio, nas aulas de história, vendo sobre Grécia Antiga. Mas vamos relembrar aqui. A polis é uma cidade-estado, ou seja, ela é independente. Ela não está vinculada a um país, etc. Ao contrário do nosso modelo, onde uma cidade pertence a um estado e o estado pertence à União, que é em si o estado, uma polis ela é independente. Ela, portanto, tem leis próprias, exército próprio, governo próprio. Ela funciona por conta própria. Mesmo que elas se juntem em acordos, etc., tudo isso são contratos, são acordos feitos, mas dentro de cada polis, cada um que se vire do seu jeito. Essa diferença, quando você cria a política, você cria uma separação entre a política e a religião. Antes disso, você acabava misturando essas coisas, e muitas vezes um líder político era um líder religioso. Como acontece, por exemplo, no Egito Antigo, onde o faraó é ao mesmo tempo um líder político e também é um deus encarnado. Então, quando a gente fala de política, a gente está indo um pouco fora desse canto, onde as coisas se misturam e as coisas são um pouquinho mais separadas aqui. E também temos um erário público. O que é um erário público? São as verbas obtidas através de impostos, ou seja, a cidade tem dinheiro para poder fazer obras, para decidir onde vai investir, o que vai fazer, etc. Isso é um conceito moderno do que é política, mas que já funciona ali na Grécia Antiga. Agora, sobre a Grécia Antiga, vamos falar como que era a organização política dessa Grécia. Antes da democracia, que é o ponto principal, quando a gente fala de política na Grécia Antiga, a gente fala de democracia. Vamos voltar um pouquinho antes disso. Você tinha o Gênos. Gênos eram grupos familiares, patriarcais e aristocráticos. O que isso quer dizer? Que o pai de família mandava e que aquelas pessoas eram nobres. Por que isso? Como elas se consideravam nobres? Bem, depois que a Grécia teve uma diáspora, o povo se separou, quando eles foram se juntar de novo formando cidades, formando as polis, eles alegam que o poder deles vem de antigos reis do passado. Então, por exemplo, pega a história lá da Ilíada, da Guerra de Troia, e fala: meu povo é descendente de Aquiles. E eu sou herdeiro dele, sou parente dele, tataraneto, etc., primo de fulano, etc. Que toda uma árvore genealógica para explicar da onde vem o poder da minha família e por que eu tenho autoridade ali. E esses caras com essa autoridade fundam as cidades-estados, onde obviamente eles tinham preferência. Eles que escreviam as leis, eles que coordenavam a política. Só que é lógico, o povo que não é nobre, que não pertence a esses gêneros, que não são eupátridas, ou seja, bem-nascidos, esses caras começam a fazer revoltas, querendo melhores condições, querendo
por exemplo, que as leis fossem mais esclarecidas para todo mundo. Para que a gente possa entender do que é aquela do... Ah, veio o cara aqui, toma minha terra, e aí, o que eu faço? Ele é um nobre, eu não. Eu perco minha terra? E assim, Solon ele vai criando leis mais favoráveis ao povo. Foi um legislador famoso, ainda nesse período antes da democracia, né? Mas ele começa uma série de leis que vai dando um pouco mais de poder ao povo. Ainda não foi o bastante, e aí você tem um momento ali, especialmente em Atenas, onde um grupo apoia um tirano, ou seja, uma pessoa que era de um genus, mas para ele se tornar um comandante único, um governante único ali. Junto o pessoal que as outras categorias da cidade, ou seja, artesãos, comerciantes, etc., dão poder, formam um exército para esse cara, e assim esse cara chega ao poder. Ele manda agora. Inicialmente, a palavra tirano não era algo ruim, só quer dizer um poder ilegítimo. Ele não tem autoridade para estar ali, ele não é de uma família... Não, o poder dele não é justificado por ser de uma família nobre, mas porque ele foi lá e tomou o poder. Mas era bom. O povo gostava do cara, tava tudo ok. Só que quando é o filho dele, começa a pegar privilégios para si, o negócio desanda de novo. E aí você tem a criação do demos, que ocorre com a reforma de Clístenes, que é outro legislador ateniense, em 508 a.C., e ele organiza essa revolta contra Hípias, que foi o último tirano de Atenas, se juntando a um grupo de Esparta que estava vindo para batalhar, né? Então eles meio que os cidadãos aproveitam que já está tendo esse conflito bélico e junta a isso um conflito político, expulsam Hípias da cidade, tomam o poder de volta. Só que Clístenes, para não deixar cair de volta nas velhas famílias aristocráticas, faz com que as pessoas se alistem como cidadãos, pertencente a um grupo, pertencente a um demos. Ou seja, eu viro e falo, pô, eu sou filho de fulano, irmão de ciclano, primo de beltrano, e assim a gente vai organizando nessa família o meu registro de cidadão. E moro em tal área, aquelas são as minhas terras. Pô, então naquelas terras ali, próximo tem tais outras famílias, organiza isso daqui, faz um pacote, esse bairro é o seu demos. Então deixa de ser um grupo por origem de poder mitológico, de histórias, de heróis, e vira simplesmente esse grupo que está ali que cuida dessa região. Então nós vamos administrar esse pequeno bairro aqui. E é lógico, existe uma estrutura de toda a cidade, com assembleias, etc. Isso porque nessa Grécia democrática, demos quer dizer povo, de certa forma, né? E democracia, kratos, poder, poder do povo. Então essa Atenas democrática, diferente do nosso modelo atual, que é representativo, né? Nós elegemos os nossos representantes e eles falam por nós. Aqui era a participação direta. Então essas pessoas que iam até as assembleias participavam, discutiam como que ia ser a política dali para frente. Tudo era discutido. Então vamos um pouquinho a essas características da democracia ateniense, que como eu falei é diferente da nossa. Primeiro pela divisão da sociedade. Você tinha os cidadãos, que são os homens adultos atenienses, nascidos em Atenas. Os metecos, que são estrangeiros, que pagam impostos, mas não têm direito de cidadão, eles não podem votar, não podem falar na assembleia. E escravos, mulheres e crianças que não têm poder político. Pode parecer muito absurdo e injusto hoje em dia. A gente olha para a Grécia Antiga, muitas vezes quando a gente fala esse ponto, a gente fala, uma democracia imperfeita, porque muita gente não participava. E aí você para e pensa um pouquinho, no Brasil mesmo, estrangeiros, os direitos de estrangeiros a voto também são mais complicados, tem que ter cidadania, etc. Não é tão simples. Não temos mais escravos, felizmente, mas há pouco mais de um século só não temos mais escravos, ou seja, volta aí 1,5 século e tínhamos escravos, eles também não tinham poder político. E as mulheres hoje em dia votam, mas isso é uma luta que foi conquistada recentemente também. Então, quer dizer, volta aí uns 2 séculos e nós estávamos numa situação pior do que Atenas de 500 a.C., ou seja, de mais de 2 milênios e meio atrás. Isso mostra um pouquinho que a política ela não evoluiu tanto, né? Tanto que a democracia ela some
ali em Atenas e só volta com a Revolução Francesa lá em 1700 e tanto. Só para vocês terem uma ideia, a gente ficou 2 milênios sem saber o que é democracia, sem esse conceito de que o poder vem do povo. Bem, mas dentre os que têm poderes, ou seja, os homens adultos atenienses, o que eles têm de direitos? Além do direito à propriedade básico, né? Eles têm direito à isonomia, ou seja, igualdade entre os cidadãos. Estão todos sob a mesma lei, todo mundo segue as mesmas regras. Isocracia, ou seja, todo mundo tem acesso aos cargos públicos. Tem critérios, óbvio, mas esses critérios nunca vão ser do tipo, você não pode participar porque você não é de família tal. Não, não tem mais isso. Agora é aquela do, se você quer ter acesso a um cargo público, você se candidata a ele, geralmente isso é votado, e você é colocado nesse cargo. Por exemplo, eu quero cuidar da economia da cidade, né, do tesouro da cidade. Então eu quero lá me inscrever como tesoureiro. As pessoas votam, se eu for eleito eu vou lá e posso agir como tesoureiro. Isegoria. Isso daí é um termo complicado, a gente não tem mais isso hoje em dia, porque a nossa democracia é representativa, mas é o direito de você erguer sua mão na praça pública e falar, dar a sua opinião, seu posicionamento em uma questão política. Hoje em dia nós transmitimos essa função aos legisladores, né, aos nossos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Eles são os que têm o direito de fala. Nós não somos iguais na hora de falar, nós temos que passar por eles na nossa fala, porque é uma democracia representativa. Lá na Grécia Antiga, lógico, não é todo mundo que vai falar se não vira uma zona, mas tem muita gente. Você convocava às vezes uma assembleia com 6 mil pessoas e qualquer uma dessas 6 mil pode levantar a mão, se inscrever e falar. Bem, explicado como funcionava essa estrutura da cidade, Platão começa a ter problemas com essa cidade. Platão, que a gente já tinha visto antes, né, da alegoria da caverna, por que ele tem um problema? Porque essa cidade, num processo judicial, acaba matando Sócrates, o mestre dele. É a situação que está na obra Apologia de Sócrates, onde é o julgamento de Sócrates. Ele é acusado de impiedade com os deuses e corrupção da juventude. Que na verdade era um cargo bem genérico, uma forma genérica de você condenar alguém. Né? Tem muitos casos de perseguição política que resultava nisso. A real é, Sócrates incomodava quem tinha poder, porque ele questionava muita coisa. Ele estava sempre na praça pública questionando as pessoas, discutindo, fazendo muita gente poderosa se sentir ignorante. Então, esse tipo de pessoa não é bem vista. E por isso, em algum momento, pegaram Sócrates, botaram ele em julgamento e condenaram ele à morte. E Platão veio falar, uma cidade que mata uma pessoa que era justa por excelência, Sócrates, à morte, não é uma cidade boa. Então ele resolve repensar esse modelo, né? Como a gente vai para outro modelo fora dessa democracia. E ele resolve não fazer um modelo baseado no que temos, mas vamos refazer a cidade do zero, vamos reconstruir esse negócio. E ele tenta criar um modelo ideal de cidade, que ele chama de Calípolis, a cidade bela. Só que logo no começo ele já esbarra num problema que um personagem chamado Trasímaco traz, que ele fala o seguinte: a justiça e o justo são literalmente um bem alheio, vantagens do mais forte e de quem governa, em detrimento de quem serve e obedece. Ou seja, basicamente ele fala aquela coisa que nossas mães falam muito, né? Do manda quem pode e obedece quem tem juízo. E fala, é isso aqui a justiça, no fim das contas. E esse problema que Trasímaco coloca, nenhum outro personagem, nem Sócrates, consegue rebater de fato. Todo mundo engole seco e fala, no fim das contas acaba batendo nisso. Só que, ainda assim, eles insistem nessa ideia do, tá bom, mas vamos tentar encontrar um modelo ideal para organizar essa cidade? Como a gente vai planejar essa cidade do zero para que ela funcione? Bem, vamos continuar essa próxima aula. Por hora, só para revisar, nós falamos hoje sobre o conceito de polis, revisando isso, sobre os gêneros, os grupos familiares aristocráticos, sobre Solon, as leis para tentar segurar as revoltas, e Clístenes derrubando o tirano para conseguir criar a democracia. Explicamos sobre a criação dos demos, né, dos grupos de população, a divisão social dessa democracia e os direitos de quem é cidadão. Também falando sobre quem não é cidadão, que eu acho que importa bastante.
e apresentamos aqui como Platão vai lidar com isso, com o conceito da cidade ideal e o problema do conceito da justiça. Ok? Ficamos até a nossa próxima aula aqui, nós retornamos esse assunto e vamos ver como que Platão resolve essa sinuca de bico que ele mete a gente. Até semana que vem. Muito obrigado.